da prova dentro do Código de Processo Penal. Olá, eu sou Robson Marques, agente da Polícia Civil de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura estratégica esquematizada do nosso Código de Processo Penal. Vamos ver tudo sobre provas, as principais provas dentro do Código de Processo Penal, e no próximo vídeo vou gravar da cadeia de custódia, porque são novidades trazidas aí pelo pacote anticrime para o nosso Código de Processo Penal, e no final todas as questões atuais e atualizadas das principais bancas dos concursos públicos. Hoje, provas, título 7 da prova, meu guerreiro e minha guerreira. Mas se você não sabe o que é uma prova ilícita, ilegítima, prova pessoal, prova real, se você não conhece o princípio dos frutos da árvore envenenada, coloca aí no YouTube, meu guerreiro e minha guerreira. Vários professores renomados falando tudo. Agora aqui a lei seca na veia, estratégica, esquematizada, porque nas questões cai dessa forma. Então não vou aqui estar perdendo tempo, mas é interessante você saber o que é uma prova ilícita, ilegítima, prova real, pessoal, os princípios dos frutos da árvore envenenada. Mas confere comigo o título 7 da prova, capítulo 1, disposições gerais, artigo 155, diz o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Despenco nas provas. Recapitulando, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O parágrafo único: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na Lei Civil. Decora o artigo 155. O artigo 156 também é outro que despenca nas provas. Diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício, inciso 1, ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. O inciso 2, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Outro artigo estratégico. O artigo 157 diz o seguinte: despenco nas provas o artigo 157 e seu parágrafo 1º diz assim: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as provas em violação a normas constitucionais ou legais. E o parágrafo 1º diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Artigo 157, seu parágrafo 1º, despenco nas provas, meu guerreiro e minha guerreira. Eu vou logo recapitulando. Não sabe o que é uma prova ilícita, ilegítima, prova real, pessoal, princípios do frutos da árvore envenenada, vá estudar porque também é estratégico. Mas é aqui, letra da lei, que cai na prova, na maioria das questões, meu guerreiro e minha guerreira. O parágrafo 2º diz o seguinte: considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Outro estratégico. O parágrafo 3º preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível. Esta será inutilizada por decisão judicial facultativa às partes a acompanhar um incidente. E o parágrafo 5º, que é a atualização em 2019 pelo pacote anticrime, diz o seguinte: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Você já sabe que, a princípio, esse parágrafo 5º está suspenso pelas ADI, que é ação direta de inconstitucionalidade, mas pode cair na sua prova. Está suspenso, mas pode cair na sua prova, porque diz o parágrafo 5º:
o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Vamos ver agora o nosso capítulo 2, que trata do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Cadeia de custódia eu vou deixar para gravar no próximo vídeo, porque eu coloco todas as questões, porque esse assunto despenca nas provas, principalmente, meu guerreiro, minha guerreira, dentro do Código de Processo Penal e também para você que está estudando criminalística, porque despenca nas provas. Vamos ver agora do exame de corpo de delito. O artigo 158 diz o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Eu tenho que dizer a você que você tem que decorar o artigo 158, seu parágrafo único. Então, recapitulando o artigo 158, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O parágrafo único diz o seguinte: dá-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, inciso 1, violência doméstica e familiar contra a mulher, inciso 2, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então você já sabe, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único, dá-se-á a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Deus é bom e ama você.